Bom dia, povo de Deus. Bom dia, irmãos da Igreja Batista da Paz. Essa manhã de domingo nós estamos reunidos para estudar esta lição maravilhosa. Essa lição que às vezes para nós parece um pouco difícil, um pouco complicado para se entender a questão da tribulação, ou melhor, da teologia do sofrimento. Se a gente for ler o livro de Jó, então nós vamos ver como que é conduzida essa questão da teologia do sofrimento. Mas a tribulação, como a lição de hoje, né, o título é Frutos da Tribulação. A gente vai ver que ela tem uma ligação muito grande com a justificação. A questão de nós sermos justificados em Cristo Jesus. Se não fosse essa questão da salvação em Cristo, a tribulação ela não teria nenhum fruto, ela não teria nenhuma serventia para a vida de um modo geral, não só na vida cristã, mas como na vida secular também. Então, o texto base desta lição, Romanos capítulo 5, de 3 a 5. Vamos ler. Preste atenção, não precisa você procurar na sua Bíblia não, é só você prestar atenção. Diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu gostaria de começar essa lição falando sobre a justificação, para poder nós entendermos que uma coisa está bem ligada à outra, bem interligada à outra, né? A justificação com a tribulação, o resistir à tribulação, não é? Nós temos muitos outros textos na Bíblia que falam sobre a tribulação, e o apóstolo Paulo entra em sintonia com o pastor Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, que ele escreve assim, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de muita alegria ou de muito gozo o passar por provações ou tribulações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança ou a paciência. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra. Veja que há muitas coisas que nós imaginamos, que nós sabemos, ou que nós entendemos em termos doutrinários, que às vezes foge do nosso entendimento como povo de Deus. Como que pode alguém ter alegria na tribulação? A princípio a gente acha que Tiago e Paulo estavam meio que fora da caixinha. Estava meio estranho dizer isso. Para nós hoje é estranho dizer, tem de grande alegria, grande gozo em passar por muitas tribulações, muitos problemas. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, também entra nessa linha de pensamento, e ele diz assim: Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações são para provar a sua fé, para que a prova da vossa fé redunde para o louvor, glória
e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 6 e 7. Veja que a doutrina do sofrimento, ou a teologia do sofrimento, é uma coisa comum na Bíblia, é uma coisa comum na Palavra de Deus. E nós vamos entender isso hoje quando fala sobre os frutos da tribulação. O autor aos Hebreus, ele escreve lá em Hebreus 12, 2, dizendo assim: a fé é a entrada à graça de Deus, que pela esperança proposta, concede força para suportar as tribulações. Veja como que há uma interligação, uma ponte muito estreita entre a graça, que é fruto da tribulação, que é fruto da justificação, e a tribulação. Sem a graça ninguém suporta a tribulação. Ninguém pode suportar. São textos bíblicos que nos falam sobre a tribulação, e a gente acha que esses autores estão assim falando coisas estranhas para nós, coisas que nós não entendemos. Tribulação, alegria, fruto da tribulação. Tribulação gera paciência, perseverança. A tribulação gera coisas que são úteis à nossa vida cristã. Não é? Nós podemos entender que será que nós podemos encontrar realmente fruto na tribulação? Alguma coisa útil na tribulação? Será que ela traduz para nós algo que nós podemos utilizar como algo positivo para nós? A lição de hoje, o autor, se não me engano, o pastor Felipe, ele começa a lição fazendo algumas perguntas. Por que experimentamos tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante dessas tribulações? É possível aprender alguma coisa com as tribulações? E como que nós podemos responder essas perguntas tão difíceis? Perguntas difíceis para nós. Só há uma maneira de podermos responder essas perguntas. Romanos capítulo 3, versículos 9 a 10, 21 a 24, pode nos ajudar a responder. E essas perguntas, elas só são respondidas se nós associarmos a tribulação à graça. Se nós associarmos esse suportar da tribulação à justificação em Cristo Jesus, como nós somos justificados. Diz assim o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3: pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o pecado. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, debaixo do pecado. E se estamos debaixo do pecado, estamos sujeitos às intempéries da vida, às adversidades da vida, às tribulações da vida.
mas vem depois aqui falando sobre sendo justificado gratuitamente pela graça de Deus. Aí então nós podemos encontrar alguma coisa útil na tribulação, fruto na tribulação. Todos os seres humanos caíram da graça. Lá no Éden, quando Adão estava no Éden, caiu da graça. Estão sujeitos ao pecado. E o único meio de justificação é através de Jesus Cristo. É o único meio. Paulo apresenta então, a partir do capítulo 5 de Romanos, os frutos dessa justificação. Você vê que nós não poderíamos apanhar o texto base, né, de Romanos 5 a partir do versículo 3, mas dentro do versículo 1, não é? Porque ele fala sobre a justificação. Se todos os seres humanos estão debaixo do pecado, há uma necessidade de justificação em Cristo Jesus. Alguns frutos da justificação. Veja só. O primeiro fruto da justificação é a paz com Deus. Ele diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro fruto da justificação, é a paz com Deus. E essa paz é que nos livrou da ira de Deus, do dia da ira de Deus. Então nós temos paz com Deus. O segundo fruto da justificação é a graça. E ele diz assim no versículo 2 de Romanos 5, pela graça, não é? Pela graça também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, pela qual justificação temos entrada a graça de Deus. Segundo fruto da justificação é a graça. O primeiro é a paz com Deus. O segundo é a graça, na qual estamos firmados, na qual estamos inabaláveis, estamos firmados nessa graça de Deus. Nós só poderemos conversar sobre tribulação se tivermos firmeza naquilo que cremos sobre a graça de Deus, sobre o presente que nós recebemos, que é a salvação através da graça de Deus em Cristo Jesus. Terceiro fruto da justificação é a esperança da glória de Deus. Versículo 2 diz assim, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós esperamos a glória do Senhor. Enquanto estamos firmes nesta graça, que é fruto da justificação, nós esperamos a glória de Deus ser manifestada em nós. Uma quarta bênção desta justificação seria, está no versículo 3, Romanos 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Entramos agora no texto base da nossa lição. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, ou melhor, a paciência, não é? Perseverança. Este quarto fruto da justificação nos capacita tanto a vivermos no céu, como a vivermos o cotidiano, enquanto estamos aguardando a glorificação. Essa questão da justificação pela graça de Deus em Cristo Jesus é que nos capacita tanto a vivermos na glória quanto a vivermos aqui neste mundo.
enquanto nós aguardamos essa glorificação. É a questão de nós vivenciarmos todos os problemas, todas as dificuldades, todas as tribulações pelas quais nós passamos neste mundo. Então, mesmo que pareça estranha, mesmo que pareça esquisita a citação de Paulo, quando ele fala sobre nos gloriarmos na tribulação, da gente ficar se vangloriando na tribulação, porque a tribulação é sofrimento. A tribulação é aflição, é sofrimento. É algo que nós não gostamos, não é algo que nos traz a paz. A justificação nos traz a paz. A glorificação final é que vai fazer-nos entender todas as tribulações pelas quais nós passamos no dia a dia, no cotidiano, na vida que nós estamos vivendo aqui, enquanto nós aguardamos a glorificação final. Mas nós temos que entender por que Paulo fala desta maneira. Por que Paulo diz assim, que nós devemos nos gloriar nas tribulações? Gloriar-se nas tribulações significa ter em mente quais são os propósitos dessa tribulação. Porque tudo na nossa vida tem propósito. Tudo na nossa vida tem um final, tem um significado que vai nos levar a alguma coisa, a algum lugar. Então, quando nós passamos por tribulações, pode ser que a gente não entenda agora, nesse momento, no momento em que nós estamos passando, em que nosso espírito está turbado com tantas coisas, pode ser que a gente não entenda. Mais tarde nós vamos entender quais são os propósitos. Quando Paulo fala gloriar-se nas tribulações, isso significa, se nós somos capazes de gloriar-se nas tribulações, é porque nós somos capazes de ter em mente para quê? Não o porquê. Por que estamos passando por aquelas coisas naquele momento? Mas para quê? Com qual propósito nós estamos passando? Paulo escreve aos Coríntios, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, ele escreve assim: porque a nossa leve e momentânea, passageira tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Veja que texto esclarecedor para nós. A leve e momentânea quer dizer passageira tribulação. Essa passageira tribulação produz para nós um peso eterno, que é a glória. Vamos entender uma coisa aqui, são duas coisas diferentes, completamente diferentes, de caráter diferente. A tribulação é passageira, a tribulação ela é momentânea, ela vai passar, mas o peso da glória é eterno. A glória que em nós há de ser revelada é para sempre, ela é permanente, ela não vai acabar, é eterna. Por isso que nós podemos suportar a tribulação, porque ela é momentânea, ela vai passar, vai ter um final, vai ter um fim, mas a glória tem um peso eterno e um peso muito excelente. Veja que maravilha, um peso muito excelente. Enquanto que a graça é eterna, é permanente, a tribulação é momentânea e passageira. E no Evangelho da Graça, a tribulação não é nenhuma novidade para nós cristãos. Essa tribulação, a gente
às vezes pensa que nós como crentes não vamos passar por tribulações, mas o próprio Jesus, lá no capítulo 16, versículo 33 de João, ele diz assim: e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a vida cristã, ela é cercada de muitas facetas. E uma delas é a tribulação. Uma delas é a aflição. O crente, ele pode ser afligido. E outra coisa, há uma palavra na Bíblia, Deus fala assim, olha, que Deus nunca dá a aflição maior do que podemos suportar, mesmo que a gente vá até nosso limite. Na teologia do sofrimento, na teologia da tribulação, lá em Jó, Jó foi no seu limite de sofrimento e de tribulação, mas não passou daquele limite. Quando ele estava no limite de suportar, então Deus interveio e fez a obra. A tribulação também tem seus frutos. Agora sim, vamos entrar na nossa lição. Como a justificação tem o fruto da paz em Cristo, tem a graça e tem a perseverança, a tribulação tem seus frutos. O primeiro fruto da tribulação é a perseverança, é a paciência, é uma mudança de maneira de pensar, de ser, a perseverança. Versículo 3 do capítulo 5 de Romanos. E não somente nisto, mas também nos gloriamos na tribulação, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Não é? É um pouco complicado para nós estarmos ensinando sobre isso sem que vocês saibam como que nós agimos diante da tribulação. E às vezes nos desesperamos, às vezes até mesmo chegamos a blasfemar contra Deus em meio à tribulação. Eu me lembro uma vez em que há muitos anos meu ministério, eu estava saindo da igreja num domingo à noite e eu tinha alguns problemas de úlcera no estômago. E quando eu terminei de pregar, começou a dor, uma dor intensa, uma dor muito grande, e eu não consegui chegar em casa, eu tive que estacionar o carro, e a minha esposa chamou um diácono para me ajudar, e eu fui levado para o hospital, e eu me lembro que a dor era tão intensa que eu cravei minhas unhas no braço desse diácono amigo, que já faleceu, e eu acabei blasfemando contra Deus e falei: Senhor, eu trabalhei o dia inteiro para o Senhor, por que acontece isso comigo agora, depois de tanta coisa que eu fiz nesse domingo, de pregar, de visitar, de fazer, e por que, Senhor, por que, Senhor, por que, Senhor, por que, Senhor? A tribulação, hoje eu entendo porque eu fiz aquilo e agi daquela forma. Porque havia imaturidade, havia a falta de perseverança, a falta de paciência em meio à tribulação. A perseverança, ela tem um original grego que fala que o que significa essa palavra perseverança: firmeza, inabalável, constância, suportar. Então, a perseverança, ela está ligada à tribulação porque ela tem uma firmeza. E nós podemos suportar de uma maneira inabalável, de uma maneira constante, sem vacilar. Às vezes tenho vergonha de falar sobre aquelas experiências que tive de falta de perseverança, de falta de paciência em meio à tribulação, mas essa é a grande verdade, né? Então, perseverança
quer dizer firmeza, inabalável, constância, suportar. Pastor Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que persevera ou que tenha paciência na tribulação. Às vezes a gente pensa que Tiago está doido, né? Tiago está maluco quando ele fala um troço desse. Ele está fora da caixinha. Depois, feliz é o homem que tem paciência quando ele está na tribulação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Bom. Essa questão de tribulação não termina aqui, mas ela vai até ser aprovado. Até ser aprovado. E a gente ainda vai falar sobre isso aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim: não tenham medo de que você está prestes a sofrer. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mais uma vez, João falando aqui, olha, quer dizer, todos os escritores da Bíblia, eles têm a mesma ideia a respeito do sofrimento e a respeito da tribulação pelas quais passamos aqui. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Então, a questão do sofrimento tem um final que nós chamamos de aprovação, de sermos aprovados. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vejam que ser fiel até a morte significa mesmo que isso custe morrer, mesmo que isso custe a sua vida, ser fiel até a morte, persevera até a morte, tenha perseverança, tenha paciência em passar por tribulações até que tenha que morrer, mesmo que tenha que morrer, porque se assim for, dar-te-ei a coroa da vida. Segundo fruto da tribulação é o caráter aprovado. Caráter aprovado. Versículo 4 de Romanos, capítulo 5. E a paciência, ou melhor, a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Caráter provado e aprovado. Paulo fala que ele poderia passar por todas as coisas, mas de forma alguma ele queria no final chegar sendo desaprovado, não é? Ele perder para a parada da vida, ele perder as condições da vida. Caráter provado e aprovado. Paulo escreve aos Filipenses e diz assim, Filipenses capítulo 1, versículos 6 e 7. Estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho em meu coração, pois quer nas correntes mesmo, correntes de prender, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo estava preso. Essa carta foi escrita quando ele estava preso em Roma. Ele estava realmente preso em correntes. Mesmo assim, ele estava feliz e se gloriava nisso. Deus usará esta obra que ele fez em nós para aperfeiçoar o nosso caráter. A tribulação, ela serve para aperfeiçoar o nosso caráter. A forma como nós vencemos a tribulação hoje
é como nós vamos nos manifestar mais tarde, quando nós formos provados de novo. Se nós vencermos agora, venceremos depois. Se nós perdermos agora, perderemos depois. Porque o nosso caráter não foi aperfeiçoado, não foi melhorado. Então, Paulo está feliz porque passa por tribulações. E ele sabe que ele vai ser aprovado. Porque o seu caráter está sendo aperfeiçoado. O seu caráter está sendo aprovado. Terceiro fruto da tribulação é a esperança. A esperança. Romanos 5,5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então a esperança não nos decepciona. E o que a palavra nos diz é que o caráter aprovado vai gerar em nós uma esperança. E essa esperança é da glória. Essa esperança é de sermos glorificados um dia. Não é? Nós podemos entender que então a tribulação produz em nós perseverança, que é inabalável, capaz de forjar nosso caráter, e mesmo que essa tribulação seja passageira, um dia teremos a vitória. Daí a esperança que temos em Cristo Jesus. Enquanto passamos por momentos de tribulação, há uma esperança de um dia sermos glorificados, porque a glória virá, porque o dia de glorificação virá, porque isso vai acontecer. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículos 5, 23 e 27, diz assim: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra do Evangelho, da palavra da verdade, o Evangelho. Aí no versículo 27, desde que continuem alicerçados, firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A eles, versículo 27, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A esperança da glória. O autor dessa lição faz referência a uma música do grupo Logos, Espinhos, e lá no meio diz assim: Senhor, se estou por ti sendo aprovado, eu quero ser. Se eu por ti estou sendo provado, eu quero ser aprovado agora. Esta certeza do autor é o que retrata o apóstolo Paulo, quando afirma que não seremos desapontados, não seremos decepcionados ou enganados por essa esperança. Romanos capítulo 9, versículo 33, diz assim: como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Salmo 22, 3 e 5 diz assim: tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram sua confiança. Confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Não há decepção quando nós perseveramos, quando nós temos o caráter provado, quando nós temos esperança, ela não nos decepciona. A esperança da glória, haverá glorificação final. Pastor Tiago fala harmoniosamente com o apóstolo Paulo.
Meus irmãos, considerem motivo de grande gozo, de grande alegria passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, quer dizer, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, caráter aprovado. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Essa palavra é interessante. Para nós terminarmos, poderíamos ver as conclusões tiradas na própria lição da revista do autor. Diz assim: certas tribulações parecem nos esmagar como um rolo compressor. É tanta pressão que corremos o risco de perder o controle. Nesses momentos, podemos nos assentar para ver qual será o resultado, ou então empenharmos-nos para que a nossa perseverança produza uma paciência triunfadora, vitoriosa. Qual tem sido a sua opção? Na medida em que as tribulações produzam em nós a perseverança, ou seja, a paciência vitoriosa, fortalecemos os nossos músculos espirituais, caráter forjado. Nessa academia de Deus, você hoje seria aprovado ou reprovado? Que tal aproveitar as tribulações que são próprias da vida humana e se aproximar mais de Deus? Não deixe passar essa oportunidade. Essa palavra é fiel e verdadeira. Deixe Deus forjar o seu caráter. Quando há uma permissividade de Deus em passarmos por tribulações, veja que quando nós lemos o livro de Jó, existe uma permissividade Jó passar por aquelas tribulações. E quando nós passamos por tribulações, provações, também é permissividade de Deus. Deus permite para que nós possamos ser exercitados e forjado o nosso caráter, e também para ver se seremos aprovados ou não. Que você, meu querido irmão, esteja sendo aprovado em meio às tribulações pelas quais você passa, que eu passo a cada dia da nossa vida. Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, Pai bendito, esperamos em Ti que cada pessoa, cada irmão que ouviu esta lição, seja, ó Deus, impresso em seus corações a aprovação, o diploma de aprovado no seu caráter diante das provações, das aflições da vida. Muito obrigado, a Deus, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Te louvamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Deus assim nos abençoe. Amém.